Olá, boa noite. Meu nome é Atila e hoje eu vim aqui contar uma história. Desejo uma boa noite para você, que você seja feliz e uma boa noite para você. Vamos começar com a nossa história. Vamos lá. Era uma vez um empresário. Ele tinha uma empresa bem famosa e bem populosa. Onde essa empresa era bem famosa na cidade, onde era uma empresa mesmo agitada. Tinha vários funcionários e o empresário era bem, o dono dessa empresa era bem agitado. Mas ele tinha uma funcionária que era muita diferente das outras. Só andava reclamando, não tinha tempo para os filhos, só andava reclamando do trabalho. O marido dela sempre ligava para o chefe dizendo o que ela fazia. Então o chefe, vendo esse tipo de comportamento nela, sempre chegando meio que atrasada nos trabalhos, sempre fazendo tudo estressada. Então, sempre de mau humor. Então o chefe, vendo esse comportamento, ele foi na loja de fantasias e comprou uma fantasia de mendigo. Sim, comprou uma fantasia de mendigo. E aí ele foi para as ruas pedir dinheiro. E ele ficou bem de frente com a casa dela, com a casa da sua funcionária de mau humor. Então, ele ficou ali pedindo dinheiro, ficou ali, só que todas as pessoas que chegavam para dar dinheiro a ele dizia que só estava fantasiado e que estava esperando uma pessoa. E ele pedia para devolver o dinheiro. As pessoas que passavam tudo ali logo ficaram sabendo que ele só estava fantasiado. Então, mais uma vez, a sua funcionária resolveu sair. Para o quê? Para trabalhar. E passou por e estava indo por justamente essa calçada que ele estava lá. Ela então, sem saber, o empresário simplesmente falou, pediu assim: me deram uma moeda. Ela pegou e disse: não, você deve ser drogado, não vou te dar dinheiro nenhum não. E passou de mau humor e disse: que saco, esses mendigos ficam todo dia aqui na porta de casa. Por que só fica aqui na porta de casa? Saiu resmungando. O empresário que estava ali ficou de cara porque ela tinha tratado um rapaz assim. E justamente nesse dia ela tinha um assunto para tratar com o empresário. Então ela chegou no trabalho sem dar bom dia a ninguém, de mau humor, como sempre. As pessoas também não estranharam. Então ela disse, de mau humor: eu quero falar com o chefe, ele está aí? Então, os funcionários disseram não. Ele saiu e disse que ia por uma ocasião meio que não disse por onde ia. Então, ela ficou estranha. Então ela também se acalmou um pouco e estava esperando o chefe dela chegar. Então ela contou o que tinha passado por um mendigo, contou a história. A consciência dela meio que deu uma pesada, porque ela tinha tratado um mendigo assim. Bom, o empresário. Depois de algum tempo, o chefe dela, o empresário então chega, todo arrumado, já com paletó, cheiroso, arrumado para trabalhar. Então ela disse: ô chefe, que bom que você chegou. Eu tenho um assunto a tratar com o senhor. Ele disse: pois, vamos à nossa sala, vamos para a minha sala. Lá podemos conversar. Então, no meio da conversa sobre o assunto que ela tinha a tratar com o chefe, então ela contou a história que ela tinha passado por um mendigo. Então, com isso, o empresário lembrou-se dela e ficou ali. O empresário achou que ela ia ter alguma coisa assim de consciência pesada, e ela realmente teve. Ela ficou: puxa chefe, passei por um mendigo hoje e não dei nenhuma moeda. Disse que ele era drogado e tudo mais. O mendigo disse, então o empresário disse: ah, porque era eu. Ela simplesmente arregalou os olhos, abriu a boca e disse: o quê? Chefe, não era o senhor tá todo arrumado, com paletó, com perfume, e todo bonito, por que que foi o senhor? O chefe disse: eu só queria testar sua gentileza. Você chegava aqui de mau humor, seu marido já me ligou várias vezes, dizendo que você já chega aqui de mau humor, não dá bom dia a ninguém, sempre estressada, não tem atenção para os seus filhos, e não tem atenção para nada, só fica de mau humor, só por causa do trabalho. Seus filhos não te dão nada, você não dá nada aos seus filhos, então você sempre fica de mau humor. E eu fui às ruas tentar testar a sua gentileza. Ela disse: mas chefe, então sou demitida.
Não, o chefe disse não. Você não está demitida. Apenas só quero te ensinar uma lição para você aprender a ser generosa com as pessoas. A partir daquele dia, ela parou de mais resmungar do trabalho, passou a ajudar todos os necessitados da rua, dando dinheiro, passou a ter atenção para os filhos. O marido até se surpreendeu com a atitude dela, com a atitude nova dela. Ela até abriu uma ONG, que ajudou. A ONG dela ficou mesmo famosa. Começou a ajudar os necessitados, tirar os necessitados da rua, colocar no caminho reto. Ela começou a fazer a mudança. O prefeito, o governador, o presidente ficou mesmo com a atitude mesmo inesperada. Eles ficaram mesmo surpresos, por causa que nunca tinha visto uma atitude daquela. O empresário então passou a gostar. Deu um aumento a ela, deu um carro a ela, deu um presente lindo a ela. E ela começou só a ganhar. Começou a encher a unha dela. Ela começou a fazer mais trabalhos. Os funcionários, até o próprio chefe dela pediu que os funcionários da empresa fossem para a ONG dela. A empresa bombou junto com a ONG. A ONG se juntou com a empresa. E aí ficou uma linda história. Assim ela conseguiu mais ganhar faturamento de dinheiro, com dinheiro de lá, dinheiro de cá. E foi começando a suspender. Até que ela se tornou rica. Mas ela não parou com a ONG. A gentileza dela continuou. Então, ela até foi para outros países, tirar o necessitado de outros países que estavam lá, drogados, no chão, abandonadas famílias, em depressão. Ela ajudava a todos e a todas. Ela ficou muito mesmo famosa. Ficou muito popular. Quando o povo dizia, eu quero ajuda, um mendigo chegava, pedia ajuda, pedindo esmola, ligavam para ela. Aqui, tem alguém aqui. Isso ensina a pessoa a ter mais gentileza uma com a outra. Às vezes a gentileza falta para você. Às vezes você vê algum mendigo, você olha assim, você pode até ter R$1, mas você dá. Você mesmo sabendo que você vai ficar sem nada, mas você dá. Porque você sabe que amanhã depois aquele R$1 pode vir com R$1.000, R$1.010. Aquele R$1 que você deu pode vir ao dobro, ao triplo, ao quinto triplo. Esse R$1 ele pode se tornar uma grande empresa, onde você pode trabalhar para ele. Apenas ajude. Porque nessa pandemia é uma ajuda bem-vinda. A gentileza é bem-vinda. Às vezes falta gentileza nas pessoas. Quando você vê um mendigo, você tem R$1.000 na sua bolsa e você não dá nem R$1. Às vezes dói no coração. Sua consciência pesa porque você não ajudou. Foi o que aconteceu nela. Ela podia ser demitida se o chefe não tivesse gentileza e piedade dela. Ela podia ser demitida, mas o chefe só queria ensinar uma coisa a ela, para ela ter gentileza com as pessoas. Para ela parar de parar de ter mau humor. Para ela parar de ficar brigando em casa, sabe? Quebrando tudo, parar com essa coisa. E o chefe conseguiu. Apenas o empresário, o chefe dela, que ele sim podia castigar ela, dar mais mau humor a ela, mas não. Ele só quis que ela se próprio melhorasse. Que hoje os chefes tem vezes que não quer nem saber. Mas esse chefe não. Esse empresário não. Ele olhou para a funcionária dele. Porque os funcionários também diziam, chefe, ajuda. Os outros funcionários ajuda, chefe. Sei que isso é bom, porque o chefe tinha coração bom. Ele não maltratou como muitos fazem, não. Ele simplesmente ajudou. Porque em alguns chefes, alguns empresários, em alguns cozinheiros, em algumas outras profissões, em patrões, falta gentileza. Porque se você não tem gentileza com o seu funcionário, você não tem gentileza com mais ninguém. Seu funcionário é aquele que está ali te servindo, te fazendo tudo, cuidando de filho, de marido. Você não tem gentileza com ele. Foi o que faltou nela. Mas nele não, no empresário não faltou não. Faltou nela. Porque se fosse outro menino qualquer, a consciência dela é pesar, ela tem que voltar. E se quando ela não ajudasse e a consciência dela pesasse, se ela voltasse o menino não estivesse mais lá, ia pesar mais ainda. Porque quando ela teve a oportunidade de se encontrar com Deus, ela desperdiçou. Às vezes podia ser Deus ali. Podia ser um menino qualquer assim, mas podia ser Deus. Deus ele desce à terra mais disfarçado.
Ela podia se encontrar com Deus, mas ela ia simplesmente descartar. Aposto que você agora também ia querer se encontrar com Deus. Mas ela se fosse Deus ali naquele momento, ela ia descartar. A oportunidade de ela falar com Deus, ela ia descartar. Porque ela simplesmente não ajudou. Além de ela não ajudar, isso é um pecado. E ela ia descartar a oportunidade de falar com Deus. Porque muitos estão procurando falar com Deus e não quer. Muitos dessa hora estão na rua. Muitos dessa hora não estão como eu, quietinho aqui, no meu, não. Muitas dessas horas não estão em casa. Muitas dessas horas estão... Os patrões agora estão lá de boa. Mas tem gente que tá passando necessidade na rua. Então, se você é um patrão, se você é uma patroa, tenha mais gentileza com seu funcionário. Porque um dia você pode precisar do seu funcionário e ele não ajudar. Porque você não ajudou ele quando você precisou dele, você não ajudou. E por que agora, quando você precisar dele, também não vai ajudar? Então, tenha uma gentileza com o seu funcionário, porque um dia se você precisar dele, você vai achar uma pessoa que te apoie. Ninguém pode te apoiar, você pode estar mais errado na sua razão, mas ele vai pensar. Quando eu trabalhava com ele, ele me ajudava, agora eu também vou ajudar ele. Por mais errado que ele tiver, mas você vai ajudar. As pessoas ao redor, os familiares não podem, mas você pode. Porque ele te ajudou quando você precisou. E agora ele te ajudou quando você precisou. Agora você tem que ajudar ele como ele tá precisando. Então isso ensina, essa história tem uma moral que você tem que estar mais gentileza com a pessoa. Gentileza. E gentileza é o que falta em muitos corações de gente que passam hoje por um necessitado e não ajuda. Tem alguns não, tem alguns que sim, tem alguns que tem piedade. Eu mesmo sabendo que é o último dinheiro que ele vai passar necessidade um dia, mas ele dá ao necessitado. Porque amanhã depois do necessitado, ele pode dar R$1.000 em troca de R$1. Pode dar o dobro, mais dobro. Então às vezes é o que falta na pessoa, gentileza. Se você tiver gentileza e bondade no coração, você vai longe. Aí, depois que ela parou de ser arrogante, ela foi, abriu uma ONG, ficou rica, ajudou milhões e milhões de gente. Ela ganhou um carro, ela ganhou várias coisas. E é simplesmente isso que precisa. Tenha uma boa noite, fique com Deus. Tenha gentileza no coração.